Tá parecendo que eu tô gostando de gravar vídeo, né? Pra quem não tinha o hábito, não tinha costume, não gostava de se ver em filmagens. Mas assim, o vídeo que eu gravei e mandei para algumas pessoas, alguns amigos, pessoas que eu considero amigas, tive um feedback muito positivo. Todo mundo que falou comigo de alguma forma me disse que também assim, sente um pouco de dificuldade em encontrar um propósito, não está 100% feliz com o que está fazendo, com o trabalho que está desenvolvendo. E aí hoje, depois de ter esses retornos, né, muito agradáveis, eu me pus a lembrar de uma determinada coisa. Eu sempre quis empreender, mas nunca soube no quê. Sempre achei que eu não tinha talento para empreender. Eu continuo achando, mas aí continua sendo um desejo de empreender. Daí eu lembrei que quando eu tinha 20 anos de idade, eu fiz uma viagem para Fortaleza com a minha melhor amiga na época, Daniela, que ainda é minha amiga, mas na época era minha melhor amiga. A gente foi a Fortaleza de ônibus. Imagina aí, 6 dias para chegar em Fortaleza. Mas foi maravilhoso, é ótimo quando você está com uma pessoa que, como você está topando a aventura e que também gosta de conversar. A gente passou perrengue na viagem, teve tentativa de assalto no ônibus, tanta coisa. Enfim, foi ótimo. Mas não é sobre a viagem em si que eu queria dizer, que eu queria falar. Quando eu cheguei em Fortaleza, tinha 20 anos, hoje eu tenho 47, então tem 27 anos. Eu ainda não era formada, estava na faculdade, recém-entrada na faculdade. E aí a gente estava perambulando lá por Fortaleza, a gente viu um salão de beleza. Aí eu falei, vamos entrar para ver quanto que tá a unha, quero fazer a unha. Fomos, né? Aí quando a gente entrou, eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção era o seguinte: uma vitrine de esmaltes, 3 ou 4 pessoas atendendo, todas com uma fardazinha rosa, com o nome do salão, uma máquina de cappuccino, uma recepção muito bonita, mas muito pequena. Vou dizer assim para vocês que era um espaço assim, mais ou menos de 3,5 por 3,5. Uns 10 a 12 metros quadrados, no máximo. Mas muito bem decorado e harmonizado. E assim, para pintar as unhas era um preço, para tirar a cutícula era outro preço. Se pintasse com esmalte mais forte era um preço, se fosse com esmalte de cor clara era outro preço. Se quisesse lixar o pé era outro preço, como se fosse um service da manicure. E aí assim, a gente foi lá, a unha, né, escolheu um dos mais baratos, a gente tinha dinheiro mesmo, mas assim, eu saí maravilhada com a ideia. Primeiro, em Rio Branco, a maioria das pessoas quando iam fazer a unha tinha que levar seu alicate, seu esmalte, seu kitzinho. Beleza, super higiênico, ainda levo o kit de manicure, né, para o salão. Mas assim, quase ninguém tinha uma estufa, né, para esterilizar os utensílios de unha e tal, e lá já tinha, e eu fiquei assim, impressionada com o fato de tanta variedade de esmalte e com a forma do negócio. Eu lembro que eu passei aqueles dias em que eu fiquei lá, e até o retorno também para casa, pensando, puxa, eu queria ter um negócio desse. Eu só tinha 20 anos, né, mas eu não tinha dinheiro para nada. Aí eu pensei, caramba, uma vizinha morava do lado da minha casa, era a melhor manicure que eu já tinha visto. Aí eu pensei, quando eu chegar em Rio Branco, eu vou falar com a Antônia, que era a vizinha, pra gente fazer um negócio desse. Se ela não entra com a unha, eu dou um jeito de fazer alguma coisa, de pedir dinheiro emprestado para algum dos meus irmãos e a gente montar um negócio assim. Começar na casa dela mesmo, que ela faz a unha lá, e aí depois expandir. Eu estava tão certa que aquilo ia dar certo, que eu voltei determinada, só que eu não tinha segurança. Aí não tive coragem de fazer a proposta, fiquei envergonhada,
Eu lembro que eu comentei que eu tinha visto isso, para ver o que a pessoa dizia, se ela dizia assim para mim, nossa, que coisa ótima. Mas ela disse assim, acho que isso não dá certo não, as pessoas já sabem o valor da unha, não sei o quê. E aí eu fiquei, realmente, não vai dar certo não. Tá, passou. Não tem 10 anos, acho que um pouco mais de 10 anos, isso faz 27 anos, mas não tem pouco mais de 10 anos que dentro de Rio Branco estourou os serviços de manicure, né? Se você chegar, e é praticamente da mesma forma que eu vi há 27 anos atrás. Que se eu tivesse tentado empreender, e se de repente eu não tivesse uma parceria, ou decidisse ter tentado aprender a fazer manicure e pedicure, talvez eu tivesse um negócio consolidado hoje. Esse foi o primeiro, sim, banho de água fria no empreendimento. Depois eu lembro, logo quando eu saí da faculdade, eu tinha um colega de trabalho, não vou dizer o nome, que ele não vai gostar, mas assim, a gente passava muita raiva no trabalho e raiva assim, aquela coisa de chefe muito exigente, às vezes sem tato para falar, para pedir, para mandar mesmo. E aí um dia lá, num desses estresses danados, ele falou assim para mim, rapaz, eu vou sair e vou abrir a minha empresa. Tu não topa não, Maria Cândida? Eu falei, não, esse negócio vai dar certo não. Quem não tem peixe no governo para pegar a licitação vai conseguir ir para frente. O resumo disso é que como ele era muito bom engenheiro, né? Como também eu acreditava ser, ele foi, deslanchou de um jeito que eu preciso dizer para vocês. Eu fiquei uma semana depois que ele me falou isso, pensando, puxa, eu devia propor mesmo a sociedade, largar e trabalhar para mim, né? Olha aí que coisa bacana. Mas não tive coragem, não empreendi. Depois, quando eu já estava no governo, eu tive um chefe também, que era bem parceiro. E a gente começou a fazer uns trabalhos trabalho oficial, de aprovação de financiamentos. Fazer toda a parte escrita, toda a parte dos cálculos. A gente começou a fazer coisas que estavam dando certo, bastante certo. De novo, eu tive medo de focar nisso, porque eu assumi um trabalho, um cargo no meio desses bicos, e aí eu falei assim, não, vou deixar o certo pelo duvidoso, né? De novo, não empreendi. Passou. Tive um colega de trabalho, que também era colega de faculdade, a gente montou meio com a sociedade aí de projetos, orçamento e tal. A gente fez muita coisa juntos. Nós fomos muito enganados também. A gente não sabia cobrar e aceitava às vezes o que o cliente dizia que pagava, mas foi dando muito certo. Mas a gente também, nós dois funcionários públicos, também desistimos do negócio para se dedicar à profissão e ao ganha-pão certo, não empreendeu. Um tempo depois, eu fui convidada para dar palpite num projeto de um hotel, aqui em Rio Branco. O que você acha, tal? E assim, eu dei várias ideias e a gente conversou muito, e a pessoa, o proprietário do hotel, junto com a esposa, me disse assim, eu tenho certeza que você vai longe nos negócios. Um dia eu vou montar uma empresa e vou te chamar para a gente trabalhar junto, uma empresa de construção, porque você tem segurança, você dá ideias ótimas, você ajuda bastante a gente, veio aqui, não cobrou nada pela consultoria, veio pela amizade. Na verdade, ele nem era meu amigo, era amigo do meu pai, de quando meu pai era jovenzinho aqui no Acre. Eles tinham a mesma idade, mais ou menos. E aí ele me falou isso. Aí ele falou assim, pensa a respeito e me procura, para a gente traçar o modelo. Ele tinha dinheiro, tinha possibilidades, eu tinha capacidade, mas de novo eu tive medo, não empreendi. Depois agora, já assim, depois dos 40, eu e a minha irmã, a gente devaneia por horas sobre o nosso negócio. Sobre o que a gente vai fazer, sobre o que pode dar certo, o que não pode dar certo.
E a gente sempre esbarra no temor de não dar certo. Por que eu estou dizendo isso? Não é só para dizer que eu não tenho força de vontade nem uma autoestima capaz de me levar a construir um negócio. Não é para dizer isso. É para dizer que às vezes a gente espera o cavalo passar selado. Ele passa, mas passa sem a sela. E você não imagina que você é capaz de instalar a sela e subir nele. Porque você vê, não, já veio sem a sela, vai dar trabalho, não vou conseguir subir, eu não vou conseguir domar, não tenho arreio e tudo mais. Estou falando assim de cavalo e eu nem entendo. Mas vocês entenderam a simbologia, né? Com certeza. Então, assim, a gente perde muito tempo esperando que a oportunidade venha de uma forma perfeita. Que você ache o sócio para embarcar na sua ideia, o investidor para financiar o seu negócio, o talento para desenvolver o que você quer. Não acontece. Aí, eu estou provando que 27 anos depois, eu poderia ser empresária de sucesso no ramo da beleza, ou não. Poderia ter dado errado, como tanta coisa dá errado, mas no mínimo eu teria aprendido com o fracasso. Porque os fracassos também é uma forma de aprendizado. Para a gente levantar e fazer melhor. Não deu certo com isso, vai dar certo com aquilo. Então, essa é uma reflexão que eu tive vontade de compartilhar. E de dizer que eu continuo atrás do meu negócio. Minha irmã está aí também, toda hora me lembrando. E aí, nosso negócio, vamos fazer? É uma loja, é uma revenda, é comida? A gente não se entendeu ainda no que é. Mas hoje eu estou pronta. Como há 27 anos atrás, quando eu olhei aquilo e vislumbrei a possibilidade, eu estou pronta hoje. Na hora que eu ver e eu vislumbrar a possibilidade, eu não vou esperar de nenhuma maneira o cavalo passar selado. Vai bastar que ele esteja ali. Eu vou montar e vou tomar as rédeas desse negócio.